Olá, meus queridos alunos do 8º ano, professor Luiz Cláudio, língua portuguesa. Estamos de volta aqui para mais uma aula do nosso conteúdo que estudamos no primeiro bimestre, fazendo uma revisão. Vamos rever hoje o módulo 7, versificação. Vamos iniciar revendo um pequeno vocabulário da poesia. Primeiro, estrofe. O que é estrofe? É um conjunto de versos. Então nós já vimos que verso é cada linha do poema. Então cada linha é um verso. Um conjunto de versos separado por um espaço em branco é uma estrofe, ok? Rima é a coincidência de sons a partir da tônica das palavras. Então se eu falo ciência, decência, eu tenho essa rima, essa coincidência desses sons me formam uma rima. A rima será perfeita quando há total coincidência dos fonemas. Então, ó, dança, cansa, rosas, formosas. Então, quando essa coincidência é total, essa rima é chamada de rima perfeita. E a rima imperfeita é que há coincidência apenas da parcial dos fonemas. E quando eu tenho aqui, ó, voavas, faces. Professor, voavas rima com faces? É uma rima imperfeita, ó. A vogal tônica está aqui, ó, voa, fá, é chamada de rima imperfeita. Não é muito comum nos nossos poemas, né? Nós estamos acostumados com aqueles poemas onde tem aquelas rimas perfeitas, nas terminações dos versos, mas existem também as rimas imperfeitas. Verso é a frase rítmica, cada linha do poema. O verso é chamado de livre, tá? Quando ele não tem quando não há uma forma fixa de quantidade de sílabas. Nós vamos ver daqui a pouco como é que contam as sílabas dos versos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma estrofe onde o primeiro verso tem 6 sílabas, o segundo 4, o terceiro 8, o quarto 12, então veja que não há uma pré-formatação do número de sílabas. Então, quando não há essa pré-formatação, eu chamo esse verso de verso livre. Verso branco. O que é um verso branco? O que não tem rima. Eu posso ter um poema sem rima? Posso. Se eu coloquei lá versos, formei estrofes, espaçamento, outras estrofes, mas não há rima, continua sendo poema, com versos brancos. O verso rimado é aquele cuja palavra rima com as palavras finais de cada verso. Tudo bem? Então, revimos aí esse pequeno vocabulário da poesia. Vamos falar agora de métrica ou metrificação. Quando eu pego o verso de um poema e divido em sílabas, eu estou fazendo aquilo que eu chamo de escansão do verso. Então, do verbo escandir, tá? Decompor, dividir em sílabas. Então, escandir um verso, fazer a escansão de um verso, nada mais é do que divi-los em sílabas métricas. Guardem isso, sílabas métricas. Professor, por que esta ênfase em métricas? Porque sílaba métrica é diferente de sílaba gramatical. Nós já aprendemos a dividir palavras em sílabas. Só que quando eu divido em sílabas métricas, existem umas regrinhas para que a gente possa fazer essa divisão corretamente. Sílaba gramatical é você pegar cada palavra e dividir em sílaba. Vamos ver aqui? Pegamos aqui este verso de um poema que nós lemos na nossa apostila. Senhora, partem tão tristes. Então vejam aqui, ó. Senhora, partem tão tristes. Ou seja, 8 sílabas. Eu separei as sílabas de cada palavra. Então este verso, ele tem 8 sílabas gramaticais. E sílaba métrica? Na sílaba métrica, a gente tem 2 regrinhas importantíssimas. Eu vou falar e depois vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu só conto para efeito de sílaba métrica até a última sílaba tônica do verso. Se eu tiver alguma sílaba depois da tônica, da última tônica, esta sílaba é desconsiderada. Então, para fazer a escansão, devemos observar as regras.
contam-se as sílabas apenas até a última sílaba tônica. Vejam aqui. Senhoras partem tão tristes. Vejam aqui, ó, 8 sílabas gramaticais. Senhora partem tão tristes. Veja que na palavra tristes, o tris é a última sílaba tônica. Então, o tes, veja o que eu risquei, ele não é considerado. Então, este verso, senhoras partem tão tristes, ele tem 7 sílabas métricas. Embora tenha 8 sílabas gramaticais, eu só conto até esta última aqui, que é a última sílaba tônica. Entendido? E qual é a segunda regrinha para a gente fazer esse canção? Considera-se a pronúncia habitual. Nós emendamos 2 palavras quando eu termino com uma vogal e a segunda começa com vogal. Por que isso, professor? Porque é a fala habitual. Vamos ver aqui no exemplo, ó. Outro verso que nós tiramos lá da apostila. Quando Ismália enlouqueceu. Então, ó. Quando Ismália enlouqueceu. Por que do e is se juntou? Porque terminou com vogal o, começou com a vogal i. Terminou com a vogal a, começou com a vogal e. Então, a gente não fala, quando a gente vai ler o verso, a gente não fala assim, ó, quando Ismália enlouqueceu. Não, a gente fala, quando Ismália enlouqueceu. Talvez eu esqueci 2 lien, a gente fala junto, então a gente imita a pronúncia. Então prestem muita atenção. Terminou com vogal, começou com vogal, eu junto em uma única sílaba métrica. Então veja que a segunda e a terceira sílabas gramaticais, ó, quando, is, segunda e terceira sílabas gramaticais formou a segunda sílaba métrica, ok? Então eu digo que este verso possui 7 sílabas métricas. Por que eu deixei aqui o seu de enlouqueceu destacado? Porque é a última sílaba tônica, que coincidiu com a última sílaba do verso. Então não há sílaba átona para ser desprezada, ok? Se houvesse alguma outra sílaba átona após a 7ª, ela também seria desprezada. Tudo bem? Vamos recapitular, porque isso aqui gerou muita dúvida. Separação silábica gramatical normal, tá? RR, SS, aqueles dígrafos são separados normalmente, não muda a regra de separação silábica. Eu apenas acrescento 2 regrinhas. Quais são? Eu conto até a última sílaba tônica e quando há terminação em vogal e começo com vogal, eu junto em uma única sílaba métrica. Tranquilos? Dúvidas? Então vamos prosseguir. Na tradição das literaturas em língua portuguesa, os versos podem ter até 12 sílabas. De acordo com o número de sílabas, os versos recebem uma classificação. 1 sílaba, monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. 3, trissílabo. 4, tetrassílabo. Vejam que o verso de 5 sílabas, ele chama pentassílabo ou redondilha menor, que na nossa apostila aparece com o nome também de redondilho menor, é a mesma coisa, ok? Então 5 sílabas, além de chamar pentassílabo, ele recebe a classificação de redondilha menor. 6, hexassílabo. 7, heptassílabo ou redondilha maior. Então 5 sílabas, redondilha menor. 7 sílabas, redondilha maior. 8, octossílabo. 9, eneassílabo. 10, decassílabo. 11, endecassílabo. E o 12, dodecassílabo ou verso alexandrino. Então vejam que nós temos aqui 3 nomes especiais. 5 sílabas, redondilha menor. 7 sílabas, redondilha maior. 12 sílabas, alexandrino. Então guardem esses nomes especiais também.
ok? Então, gente, divisão silábica e divisão sílabas métricas, bem tranquilo, depois nós vamos praticar. Vamos falar agora de ritmo. Ritmo não deve confundir com a extensão do verso. O ritmo é dado pela sucessão de sílabas átonas e tônicas. Então, quando o poeta vai escrever o seu poema, ele se preocupa muito com isso. Onde eu vou colocar a sílaba tônica? Não é simplesmente dispor as palavras ali de qualquer jeito. Ele tem posições pré-determinadas, pré-definidas, onde ele vai colocar as sílabas átonas e tônicas para que ele possa dar ritmo ao seu verso. Vamos ler em voz alta a primeira estrofe do poema Esmalha. Então, olha só. Eu marquei as tônicas que são dominantes, ó. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Então veja que essa sucessão de tônicas e átonas, ela vai dando ritmo ao meu poema. Isso não é aleatório, né? É lógico que o poeta queimou alguns neurônios, porque ele tem que colocar a palavra certa, no lugar certo, com a sílaba tônica onde ele quer. Então isso não é uma coisa tão simples de ser feita. Então, valorizem os nossos poetas. São muitos os esquemas rítmicos possíveis, tá? Nós vamos ver aqui 2. Se eu tenho um verso de 10 sílabas, ele é chamado de decassílabo. E o decassílabo, ele tem duas subdivisões. Ele pode ser heróico ou sáfico. O que é um decassílabo heróico? É quando as sílabas, tônicas dominantes caem na sexta e na 10ª sílaba. Então, se eu pegar um verso de 10 sílabas e a tônica dominante daquele verso estiver na sexta e na 10ª, ele é um decassílabo heróico. Se eu tiver na 10ª, na 4ª e na 8ª, é um decassílabo sáfico. Muito nome, né? Complicado, mas com a prática a gente consegue entender isso aí. Vamos pegar um exemplo aqui deste verso decassílabo. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto. Veja aqui, ó. Sexta e 10ª. Eu tenho as sílabas dominantes aqui, onde eu falo com mais força. Por isso um decassílabo heróico. Do mesmo soneto, ó, que mesmo em face do maior encanto, 4ª, 8ª e 10ª. Por isso, um decassílabo sáfico. O ritmo é a essência do verso. Assim, os versos livres, sem métrica, também possuem ritmo. Eu não preciso ter rima. Se eu não tiver rima, eu também posso dar ritmo. Tá? Eu posso alternar sílabas tônicas com átonas, fazer repetições. Então, são várias as possibilidades de nós darmos ritmo ao poema. Ok? Vamos fixar esse nosso conteúdo, fazendo as atividades da página 73 e 74, desculpe, me saiu errado aqui, 73 e 74, e os testes da página 75, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Procurem na sua casa um lugar tranquilo, calmo, em silêncio, para você poder assistir esta aula. Se tiver dúvida, vai pausando o vídeo, anote as suas dúvidas, entre em contato com a escola por meio do WhatsApp da coordenação. Essas dúvidas chegarão até a mim e eu irei, com muito prazer, respondê-las. E em breve, se Deus quiser, estaremos de volta. Tudo bem? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.